Olá, concurseiros. Meu nome é Glauco Dantas. Eu estou aqui para dar prosseguimento a essa série de simulados que a Folha Dirigida está fazendo em conjunto com o curso de grau cultural. Eu leciono a matéria, a parte referente a direito administrativo, que vai ser cobrado nesse concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então a ideia desse simulado é botar vocês numa situação de prova, nos moldes da banca e procurando resolver, para que no dia da prova vocês não tenham dificuldade de solucionar as questões e, logicamente, lograr êxito, que é o maior intento de vocês. Vamos lá, então. A 11ª questão, ela colocou o seguinte: assinale a alternativa correta. Então ele quer que você marque a alternativa que está correta. E a questão envolve diretamente o quê? Os poderes administrativos. Olha lá. O que acontece? Vamos resolver um por um. A multa de trânsito reflete o poder disciplinar da administração pública. Errado. Por quê? Porque a multa de trânsito, ela é reflexo do poder de polícia. Preste atenção numa coisa. O poder disciplinar, ele pode atuar, ele atua punindo, né? A pegadinha toda existe por quê? Porque tanto o poder de polícia como o poder disciplinar, eles efetivam o quê? Punições, né? Só que a gente tem que saber quais as punições que são aplicadas no poder disciplinar, porque a multa de trânsito não é derivada do poder disciplinar. O que acontece? O poder disciplinar, ele permite que a administração aplique punição em relação aos seus servidores. Então veja, qualquer punição que for aplicada pela administração pública a um servidor decorre do poder disciplinar, ok? Então punir o servidor é poder disciplinar. Só que o poder disciplinar pode ser aplicado também ao particular em uma situação. Aí que está o problema. Por quê? O poder de polícia, ele permite que a administração puna, aplique punições, sanções, cominações a particulares. Multa de trânsito, cassação de uma licença, interdição de um estabelecimento, destruição de coisa. Tudo isso é poder de polícia, que está sendo aplicado ao particular. Só que quando esse particular, o particular, celebra um contrato administrativo com a administração pública, se ele vier a descumprir esse contrato administrativo e a administração vier a puni-lo com base no artigo 87 da Lei 8666/93, o artigo 86, a Lei 8666/93, no seu artigo 87, prevê quais são as punições que podem ser aplicadas a um contratado caso ele venha a descumprir total ou parcialmente o contrato administrativo. Então o que acontece? No momento que a administração aplica uma dessas punições, isso também é poder disciplinar. Então se um concessionário de serviço público descumpre um contrato de concessão de serviço público e é punido, advertido, multado, declarada a sua inidoneidade e etc., isso é poder disciplinar, não é poder de polícia. Agora, qualquer outra punição que seja aplicada a um particular, que não aquela que decorra de um contrato administrativo, é poder de polícia. Então vamos lá. Poder disciplinar permite que a administração puna quem? Puna os servidores, demissão, advertência, suspensão, cassação de aposentadoria, as penalidades que estão no artigo 127 da Lei 8.112. Tudo aquilo ali é poder disciplinar. Agora, quando a administração pune um particular que descumpriu um contrato administrativo com ela, também é poder disciplinar. Qualquer outra punição que seja aplicada a um particular não é poder disciplinar, mas sim poder de polícia. Ok? Então na letra A está errada porque não é o poder disciplinar que existe quando a multa de trânsito é aplicada, mas sim o poder de polícia. Letra B. O poder de polícia atua somente de forma discricionária. Está errado também. A discricionariedade, ela é um atributo do poder de polícia. Veja só, o que é o poder de polícia? O poder de polícia é aquele através do qual a administração limita, condiciona direitos fundamentais em benefício da sociedade.
não é? Sempre que houver limitação de um direito fundamental em benefício da sociedade, você está diante do poder de polícia. Por exemplo, eu tenho um barzinho e o meu barzinho toca música ao vivo, só que só posso tocar música ao vivo até meia-noite. Está havendo ou não está havendo uma limitação da minha atividade econômica? Tá. Isso é o quê? Poder de polícia. O Estado interdita uma rua e eu não posso passar porque está interditada. Está havendo ou não está havendo a limitação do meu direito de ir e vir? Está. A interdição é poder de polícia. Né? O que acontece? Na maioria das vezes, esse poder de polícia atua de forma discricionária. E o que é isso? É quando a administração tem uma margem de liberdade de escolha ao praticar o ato, para que ela possa verificar, através dessa liberdade de escolha, qual a melhor alternativa a atender à sociedade. Então, por exemplo, em que horário, em que local eu vou exercer uma blitz da lei seca? Não sei. A blitz pode ser feita a meio-dia, 5 horas da tarde, pode ser feita 9 horas, 10 horas da noite. Isso é ou não é liberdade de escolha? É, e isso é poder de polícia. Agora, o problema é que não é sempre de forma discricionária que o poder de polícia atua. Ou seja, o poder de polícia não necessariamente vai atuar sempre concedendo à administração uma margem de liberdade de escolha. Não, não. Por quê? Porque, excepcionalmente, o poder de polícia também pode atuar de forma vinculada. E aí, quando eu falo do poder de polícia atuando de forma vinculada, eu estou afirmando que, nesses casos, não vai haver liberdade de escolha por parte da administração. De que maneira, Glauco? Por exemplo, você aí que está assistindo essa aula, se você é um profissional de qualquer área, para que você possa desempenhar a sua atividade profissional, por exemplo, você é um médico, você é um engenheiro, você tem que ter uma licença para desempenhar essa atividade profissional. Então, no momento que o Estado exige que você tenha uma licença para desempenhar uma determinada atividade profissional, ele está ou não está limitando a sua atividade profissional? Tá, que é um direito seu, que está sendo limitado, condicionado em prol da sociedade. Porque se eu exijo determinados requisitos para que você possa desempenhar uma atividade profissional, em última análise eu estou protegendo o destinatário dessa atividade, que é a sociedade. Né? Porque eu estou vendo se você é capacitado ou não para desempenhar aquele tipo de atividade. Só que o que acontece? Para você desempenhar a atividade, é necessário que você preencha determinados requisitos. No momento que você preencheu, o Estado é obrigado a te dar o quê? Essa licença para você atuar. Ele não tem liberdade de escolha. Então, se você, por exemplo, quer ser um médico e preenche todos os requisitos para que você pudesse ser médico segundo a lei, o conselho supervisor ele é obrigado a te conceder a licença para você desempenhar a atividade de medicina. Não há liberdade de escolha dele. Você preencheu, ele é obrigado a te dar. Então, o poder de polícia, excepcionalmente, também pode atuar de forma vinculada. Então, o erro está aqui, ó, não somente. Se o examinador tivesse colocado na prova, o poder de polícia atua de forma discricionária. Ele não está mentindo, atua. Aliás, via de regra, atua. Só que no momento que ele colocou somente, está errado, porque excepcionalmente também pode ser o quê? Vinculado. A punição de um concessionário decorre do poder disciplinar. Olha lá, acabei de falar, certo? O concessionário, ele celebra contrato administrativo com a administração. Se porventura ele descumpre o contrato, ele vai ser punido. E nesse caso, como eu já havia demonstrado lá acima, o que vai gerar a sua punição é o poder disciplinar. Então está certa a letra C. E a letra D, a delegação é um reflexo do poder regulamentar. Está errado também. O que é o poder regulamentar? Poder regulamentar é o poder da administração de explicar a lei, de esclarecer o conteúdo da lei. Não é? Então, por exemplo, vocês têm a prova aí do TRF-CAI de Direito Penal. O que acontece? Vamos imaginar a situação que envolva a lei de tóxicos. Por exemplo, fumar maconha é crime. Né? É crime o uso da maconha. Só que na lei de tóxicos, em lugar algum, tu vai encontrar que a maconha é a substância entorpecente. A lei diz, é proibido usar substância entorpecente. Como que se sabe que a maconha é uma substância entorpecente? Porque a administração pública, através do seu poder regulamentar, explica, através da Anvisa, o que é substância entorpecente para efeito de aplicação da lei de tóxicos. Então, no momento que a administração coloca um rol de substâncias entorpecentes, explicando a lei, ela permite que a lei seja o quê? Executada. Né? Então, o poder regulamentar, ele é encarregado de explicar a lei.
Porque a partir do momento que a lei é esclarecida, ela pode ser executada como nesse exemplo que eu dei. Se a Anvisa, que é uma entidade administrativa, não dispusesse acerca das substâncias consideradas entorpecentes, não ia ser possível você aplicar a lei de tóxicos, né? O que acontece? Aqui ele está citando que a delegação é um reflexo do poder regulamentar. Não. A delegação é um reflexo do poder hierárquico. O que é delegação? É quando um órgão ou um agente público transfere uma parcela das suas atribuições para outro órgão ou agente público. É um efeito do poder hierárquico e não do poder regulamentar. Só toma cuidado com uma coisa. Então a letra D está errada porque não é reflexo do poder regulamentar, é reflexo do poder hierárquico. Só toma cuidado com uma coisa. É possível que ocorra a delegação também sem que exista hierarquia. É possível. É a chamada delegação horizontal. Ou seja, é possível que eu delegue, que eu transfira uma parcela de uma atribuição que é minha para alguém que não seja subordinado a mim. Tem que estar no mesmo patamar hierárquico, né? Isso é uma situação excepcional que está no artigo 12 da Lei 9784/99. Então, se o examinador coloca na prova, a delegação é um efeito da hierarquia, ou a delegação é reflexo da hierarquia, certo? Agora, se ele colocar que só há delegação se houver hierarquia, aí está errado, porque o artigo 12 permite excepcionalmente que a delegação ocorra sem que exista uma relação hierárquica. Ok? Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Olha lá. Certo? O verde da sorte aqui. 12ª questão. Acerca de licitação, assinale a alternativa correta, segundo a Lei 8666. Vamos lá. Letra A. A modalidade de concurso usa como tipo de licitação a melhor técnica. Primeira coisa. O que são tipos de licitação? Os tipos de licitação, conforme o artigo 45 dessa lei, são os critérios que vão orientar a administração pública no momento que ela vier a julgar uma proposta, não é? Por isso que o julgamento da administração é objetivo. Por quê? No momento que a administração vai julgar uma proposta, dentro de uma licitação, ela já sabe de antemão qual vai ser o critério utilizado para o julgamento. Segundo o artigo 45, os tipos de licitação são o menor preço, a melhor técnica, a técnica e preço e o maior lance ou oferta, né? E o que é o concurso? Bom, o concurso modalidade de licitação, que está no artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8666, ele é uma modalidade de licitação da qual podem participar quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. Cuidado! Primeiro detalhe. Concurso público não tem nada a ver com a modalidade de concurso. Concurso público não é modalidade de licitação. A modalidade de licitação se chama concurso. Qual é a diferença? O concurso público está para a pessoa, enquanto que o concurso modalidade de licitação está para a coisa. Como assim? Quando você realiza uma licitação na modalidade de concurso, o que você quer não é a pessoa para trabalhar para você. O que você quer é o trabalho técnico, científico, artístico que ela pode lhe fornecer. Por exemplo, eu quero escolher o símbolo para a Copa do Mundo. Qual vai ser o símbolo que eu vou utilizar? Eu faço um concurso modalidade de licitação. Na modalidade de concurso, quando o licitante vence, ele vai apresentar o trabalho, a administração vai pegar esse trabalho, vai pagar ele um prêmio ou uma remuneração, vai dar ele um prêmio ou uma remuneração e acabou a relação da administração com ele. A administração só quer o trabalho dele. O trabalho técnico, científico, artístico. É diferente do concurso público que eu quero a pessoa para mim. Então o concurso é uma coisa, concurso público é outra. E o que acontece? Como o objeto do concurso é muito vasto, o espectro que envolve o concurso é muito diversificado, não dá para a administração pública ter um tipo de licitação já pré-estabelecido para o concurso. Então, o concurso é a única modalidade de licitação que não usa nenhum tipo de licitação. Isso está no artigo 45, parágrafo 1º da Lei 8666. O artigo 45 diz lá, são tipos de licitação, aí vem, exceto na modalidade de concurso, não é? Então não é a melhor técnica, isso é uma pegadinha. A modalidade de concurso não usa nenhum tipo de licitação, então a letra A está errada.
Letra B. Na alienação de um bem imóvel adquirido pela administração por dação e pagamento, é obrigatória a utilização da modalidade de leilão. Errado. O que acontece? Primeiramente, se o examinador colocar na prova que a administração vai alienar um bem imóvel, sem mencionar como esse bem imóvel foi adquirido, a modalidade a ser utilizada para que a administração possa aliená-lo é a modalidade de concorrência. No entanto, se a administração pública mencionar que esse imóvel foi adquirido através de dação em pagamento ou através de um procedimento judicial, veja, dação em pagamento, a administração recebeu o bem imóvel através de uma dação em pagamento ou de um procedimento judicial. Aí, se a administração quiser alienar esse bem imóvel, aí ela vai ter que optar entre a modalidade de concorrência ou leilão. Artigo 19, inciso 3º da Lei 8.666. Então, não é obrigatória a utilização da modalidade de leilão, porque nesse caso a administração tem a opção de escolher se vai usar o leilão ou a concorrência. Aí está o erro. Letra C. É vedada a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços de publicidade e de divulgação. Certo. Isso daqui é a letra da lei que está no artigo 25 da Lei 8.666. A inexigibilidade de licitação ocorre quando a administração não realiza a licitação por ser inviável a competição, só que no caso da contratação de serviços de publicidade e divulgação, a administração proíbe que seja usada o quê? A inexigibilidade. Ou seja, você vai ter que fazer licitação para contratar esse tipo de serviço. Então a letra C é o gabarito. Letra D. A comissão julgadora na modalidade de concurso será formada por pessoas de reputação ilibada e notório conhecimento da matéria em exame, servidores públicos. Está errado por quê? Servidores públicos ou não. Não necessariamente você vai ter uma pessoa capacitada para julgar a modalidade de concurso dentro da administração. Então é possível que o cara não seja servidor, desde que ele tenha uma reputação ilibada ou um notório conhecimento da matéria em exame. Isso está no artigo 51, parágrafo 5º da Lei 8.666. Né? Então o gabarito é letra C. Ok? Décima terceira questão. Quando um ato administrativo devesse ser obrigatoriamente motivado e não é, ele será ilegal por ter lhe faltado o seguinte requisito. Vamos prestar atenção. Mais uma vez aqui, o examinador faz uma questão envolvendo os requisitos do ato administrativo, que são os pressupostos para o ato ser considerado válido. Veja só. O requisito motivo é aquele que diz que exige que haja uma razão para a administração poder praticar o ato. Então, o motivo são os pressupostos de fato e de direito que levam a administração a praticar o ato. Então, qual foi o motivo da exoneração de um servidor no estágio probatório? O fato dele não ter preenchido os requisitos para o cargo. Qual foi o motivo da cassação de uma licença de um particular? O fato dele ter descumprido alguma norma legal. Por exemplo, o cara tinha um hotel e transformou o hotel numa casa de tolerância. A exploração da prostituição ela é proibida, não é? Então, nesse caso, vai haver a cassação da licença do cara e o motivo foi justamente o quê? Ele ter tornado o hotel uma casa de tolerância, né? Então, o motivo é isso. A motivação é o quê? A motivação é quando você pega esse motivo, ou seja, esses pressupostos de fato e direito, e coloca por escrito. Formaliza o motivo. Então a motivação é a exposição do quê? Do motivo. É a exposição escrita do motivo, né? E a forma, o que é o requisito forma? É aquele que exige que o ato seja feito por escrito. Olha que interessante o raciocínio que surge aqui. Então veja,
O motivo é a razão que leva a administração a praticar o ato. A motivação é a exposição do motivo. É quando você pega aquele motivo e coloca no papel. Por exemplo, a multa de trânsito chegou na tua casa. A multa é o ato. E ela vai expor o porquê de você ter sido multado. Ou seja, ela vai trazer por escrito o motivo que te levou a ser multado. Isso é a motivação. É a exposição escrita do motivo que levou a administração a praticar o quê? O ato. Então, apesar da motivação ser um termo similar, parecido com o termo motivo, ela está mais propriamente ligada ao quê? À forma. Porque a forma é o requisito que exige que o ato seja feito por escrito. Então, veja só. Quando um ato administrativo devesse ser obrigatoriamente motivado, aí tu vai substituir aqui. Devesse ser obrigatoriamente posto por escrito. Porque a motivação é um motivo por escrito. Então, o ato tinha que ter sido obrigatoriamente posto por escrito e não foi. Qual é o requisito que exige que o ato seja feito por escrito? É o motivo ou é a forma? É a forma. Então, o gabarito é a letra B. Estão vendo? Raciocínio puro. Ok? Olha lá. Não tem erro. É só raciocinar. Correto? Direito não é decoreba como as pessoas imaginam. Direito é raciocínio. Só que é um raciocínio que você vai pegando aos poucos, né? Conforme você for se mantendo no estudo, na sequência. Então essa 14ª questão, ela já começa tentando pegar o aluno no enunciado. Veja lá. É correto afirmar exceto. Ele quer aqui, na verdade, a alternativa incorreta. É correto afirmar exceto, ele quer incorreta por quê? Porque ele colocou o exceto, colocou o salvo, né? Letra A. O abandono do cargo, segundo a Lei 8.112, ocorrerá quando o servidor se ausentar consecutivamente por 30 dias sem justa causa. Está errado. Por quê? Porque o artigo 138 da Lei 8.112, ele diz que é por mais de 30 dias, não são 30 dias consecutivos, é mais de 30. Então o gabarito já é logo a letra A. Estão vendo? Está no artigo 138 da Lei 8.112. Artigo 138 da Lei 8.112. Letra B. A investidura do servidor federal ocorre com a posse. Tá certo. Artigo 7º da Lei 8.112. Né? Artigo 7º da Lei 8.112. Letra C. O ocupante de um cargo em comissão é um servidor estatutário. As pessoas às vezes nem sabem disso. Mas o ocupante de cargo em comissão, ele é um servidor estatutário? Sim. Ô Glauco, mas o ocupante de cargo em comissão não tem estabilidade, não passa por estágio probatório. E daí, gente? Não necessariamente um servidor estatutário é aquele que passou no concurso, é aquele que vai adquirir a estabilidade, não. Porque, veja só, o que é o estatuto? O estatuto é uma lei, concordam? O que a lei faz na sociedade? Estabelece regras. Essas regras vão ser estabelecidas para a pessoa que ocupa um cargo. Seja ele um cargo efetivo, seja ele um cargo em comissão. Só que essas regras são o quê? Diferentes, pô. São diferentes. Então, veja só. O fato do ocupante de cargo em comissão ser considerado um servidor estatutário não significa que ele vai ter estabilidade, não significa que ele tenha passado no concurso, não significa que ele passe por estágio probatório, não significa que ele vai ter um regime próprio de previdência, nada disso. Significa que no momento que ele estiver ocupando esse cargo, que é de livre nomeação e exoneração, ele vai ser disciplinado pelo estatuto. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o parágrafo único do artigo 3º da Lei 8.112. Esse parágrafo único do artigo 3º da Lei 8.112, ele tem a seguinte redação, presta atenção. Os cargos públicos são acessíveis a brasileiros, criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Aí vem, ó, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, quem diz que o ocupante de cargo em comissão é servidor estatutário é a própria Lei 8.112, no parágrafo único do artigo 3º. E letra D. Para os efeitos da Lei 8.112, considera-se servidor
a pessoa legalmente investida em um cargo público, certo? Isso está no artigo 2º da Lei 8.112. Então, o gabarito é letra A, porque o único erro está na letra A. Porque o abandono não é por 30 dias consecutivos, mas sim por mais de 30. Ok? Mais uma vez, uma pegadinha aqui, ó. O concurso público é condição necessária para investidura em qualquer. O que mata aqui é esse em qualquer, né? Veja só, ele está querendo que você marque a alternativa que em qualquer situação depende de concurso público, não é? Vamos lá. Cargo público, em qualquer situação para ser ocupado precisa de concurso? Não. Por quê? Porque você tem um cargo em comissão. Então, não é qualquer cargo público que depende de concurso público para ele ser ocupado, né? O que depende é o cargo efetivo. Agora, quando o cara generalizou aqui e botou cargo público, está errado, porque o cargo público pode ser efetivo ou pode ser em comissão. Então, o erro está aqui, em qualquer. Aí você já elimina onde tem cargo. Letra A, letra B e letra C. Em todas essas situações, o aluno normalmente marcaria a letra C. Porque emprego público tem que ter concurso, sempre. E o cara imaginar o quê? Que esse cargo é o cargo efetivo. Mas existe também o cargo em comissão. Então, não necessariamente o cargo vai ser ocupado através de concurso. Porque se for cargo em comissão, não vai haver concurso, né? Então, o gabarito é letra D. Porque o emprego público, sim, ele só pode ser ocupado através de quê? De concurso público, ok? Então, me despeço aqui de vocês e a gente depois vai resolver o terceiro simulado. Um abraço.